Vamos lá, então. Opa, Bruna chegando. Bom, então, vamos dar uma olhadinha hoje. Então, a aula passada a gente estava conversando sobre a questão das sociedades cooperativas, e hoje nós vamos, então, continuar com nessa questão aqui de nós verificarmos aqui. Então, veja. A sociedade cooperativa tem algumas coisas ali que são específicas dela. Então, a primeira coisa para nós vermos ali, que ela é regida, então é regulamentada por uma lei específica, lá de 1971, a Lei 5764, ela define essa política do cooperativismo e institui também esse regime que é jurídico da cooperativa, que ela é uma empresa diferente das empresas normais nas quais nós estamos acostumados ali. Nessa relação, nós temos que as cooperativas de trabalho elas foram regulamentadas em 2012. Então, elas vieram ser regulamentadas agora mais recentemente, nós vamos ver, há 8 anos aí. Por quê? Porque tornou-se muito grande essa relação das pessoas pegarem as cooperativas para diminuir a questão do recolhimento dos tributos sobre a sua folha de pagamento. Então, assim, quando eles precisavam de serviços, eles pegavam e contratavam as cooperativas para não pagar imposto. Então, essa é uma relação interessante para nós pensarmos. Isso faz parte, então, dessa questão das cooperativas. Então, em 2012 foi regulamentado, então, a questão das cooperativas de trabalho. Outra coisa para nós pensarmos que cooperativa, ela só existe porque é um grupo de pessoas que tem lá o mesmo interesse, então, e para satisfazer o interesse desses associados aí, é que ela passa a existir. E dessa forma, então, o exercício da atividade econômica é em função desses cooperados e o que não tenha, assim, o objetivo de ter lucro na atividade. A cooperativa, na atividade com os cooperados, ali ela não pode ter lucro. Então, comentei com vocês na semana passada aqui. Se ele tiver, basicamente, um desconto numa determinada operação, ele tem que repassar esse desconto integralmente para os cooperados. Essa é uma das coisas para nós pensarmos. Então, esse desconto ele tem que ser repassado para os cooperados. Então, ele não pode ter lucro nessa atividade com os cooperados. Também, na relação de tributação, e agora nós vamos começar assim, ela não pode ser simples nacional. Então, é vedado lá, de acordo com a lei complementar, lá de 2006, que instituiu a questão do Simples Nacional, a questão das cooperativas. Por quê? Porque as cooperativas elas têm uma lei específica e elas não contribuem com alguns impostos que a gente vai estar vendo isso daí. Então, assim, sobre tudo que a cooperativa, todos os serviços que ela presta para os cooperados dela, ela não vai pagar imposto. Então, ela não vai pagar imposto sobre as operações com os cooperados. Então, as cooperativas, exceto as cooperativas de consumo que podem ser simples nacional, e porque elas têm algo bem específico, e nós vamos verificar isso mais para frente aí. Tá? Mas, em geral, as cooperativas elas não podem ser simples nacional. Então, essa é uma das questões para nós vermos aqui. Em relação aos tributos, nós pensamos assim, primeiro tributo, que quando nós falamos de tributos, de impostos, aí todo mundo fala imposto de renda. Então, o imposto de renda sobre as atividades com os cooperados, então assim, todos aqueles que são associados à cooperativa, que são os cooperados ali, então o imposto de renda ele não existe, ele não é tributável, então não é tributável pelo imposto de renda. Então essa é uma das coisas que nós vemos assim. Nem mesmo a sobra. Se você tiver lá, no caso com os cooperados, sobrar algum dinheiro, esse dinheiro, ele não, na hora que vai ser distribuído para os cooperados, tá? Vai como se fosse o lucro de uma empresa normal, no caso das cooperativas são sobras, então essas sobras vão ser distribuídas para os associados ali, e eles não vão, basicamente, pagar imposto sobre esta sobra. Essa é uma das coisas. Mas, assim, os outros resultados
que nós falamos assim, dos atos não cooperativos, que aqueles atos que não são feitos com os cooperados ali, todos esses resultados, todos esses atos, eles vão ser tributáveis normal, como se fosse uma empresa normal ali. Então, a empresa, uma cooperativa, ela pode ser tributada esses atos não cooperativos, ou pelo lucro presumido, ou pelo lucro real, como a gente viu na aula passada. E esses atos não cooperativos, eles vão ser, então, vão tributar no imposto de renda aqui. Na relação também, nós temos a questão da contribuição social sobre o lucro. Então, a CSLL, a partir de 2005, as sociedades cooperativas que obedecem, então, a isso daqui, a partir de 2005, elas ficaram isentas também da questão da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa isenção, ela só não alcança as cooperativas de consumo porque elas têm algo diferenciado lá, tá? Mas, em geral, também as cooperativas, elas não pagam a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? De acordo lá com o artigo 39 e 48 da Lei 10.065 de 2004. Então, essa relação. Então, lá, imposto de renda, contribuição social, elas não são tributadas. Em relação ao ICMS, se houver circulação de mercadoria ou prestação de serviço tributável, pensa ali, na questão do transporte, é um deles bem comum assim, a cooperativa estará sujeita ao ICMS de acordo com a legislação em que efetuar as operações. Tá? Então, o ICMS, mesmo na relação de transportar da cooperativa para o cooperado, se ela emitir uma nota dele, ali ela vai estar sendo tributada. Então, o ICMS ela não é isenta. Então, por quê? Porque é um imposto estadual. Então, a lei estadual é diferente da lei federal. Se tiver, então, a emissão da nota, ela vai ter essa tributação. Então, o ICMS, por ser um tributo estadual, ele tem um tratamento diferenciado, diferente dos tributos federais. A relação do IPI, então, a cooperativa ela é considerada um estabelecimento industrial. Quando ela executar qualquer operação considerada como industrialização, tá? Vamos pegar assim, qualquer transformação que ela faça no produto, tá? Ela vai pagar o IPI. Nesse caso, ela vai recolher o IPI correspondente à alíquota aplicável ao produto lá que ela vai estar beneficiando. Então, esta relação é diferente. O único tributo que ela vai estar pagando, nesse caso, se ela industrializar, se ela transformar o produto, vai ser a relação do IPI. Então, dos tributos que nós vimos, então, o imposto de renda, ela não é tributável, contribuição também não, o ICMS de acordo com cada estado, mas ele pode ser exigido, o IPI, se ela transformar o produto, ela vai pagar, e na relação o ISS, também, veja aqui, ó, o contribuinte do ICMS, do ISS, que é municipal, então ele vai ser tributado de acordo com o serviço que ele vai estar prestando. Só que o serviço que ele presta para o associado, ele não paga. Só o serviço que ele prestar para terceiros, tá? Então, o serviço que ele presta para terceiros, ele vai ser tributado. Então, essa é uma relação que nós temos. Então, ó, os serviços para os cooperados, ele não caracteriza como operação tributável, de acordo com a Lei 5.764, tá? Então, assim, todo serviço que ele presta para o cooperado, ele não se caracteriza, então, como um serviço tributável. Basicamente, é você pensar assim, ó, se você tem na tua relação um produtor que seja um produtor agrícola, que ele vai pegar o quê? Ele vai pegar e vai fazer o plantio. Então, ele vai lá, vai estar carregando todos os implementos deles com as sementes, e daí ele vai pegar o trator com a semeadeira dele, e ele vai lá para o campo. E lá ele vai desenvolver, vai fazer o plantio. Então, esse trator, essa semeadeira, esses colheitadeira, quando ele for colher, isso daí pode ser a cooperativa. E a cooperativa faz isso para o cooperado lá, e nesta relação, então, esse serviço assim, o cooperado, ele é dono da cooperativa, então, assim, ele está pegando uma coisa que é dele, tá? E vai estar prestando serviço para ele mesmo. Então, isso não caracteriza uma prestação de serviço. É o mesmo que você pegar e, vamos considerar assim, algo que você faz para você mesmo.
Então, se você faz algo para você mesmo, não é considerado uma atividade comercial. Vamos falar assim, você mesmo, você fez e só você foi beneficiado. Então, por isso que ele não é considerado a relação. Agora, se nessa questão tiver lá o trator, os implementos, a colheitadeira, tudo, e for fazer, e a cooperativa for fazer isso para um terceiro que não seja associado, daí sim, aí ele vai ser tributado normal ali. Mas para o cooperado, não. O ISS, ele não incide, tá? Nesta relação. A questão do PIS, para nós entendemos aqui também, as cooperativas, elas têm que pagar o PIS, mas são duas formas de pagar o PIS. Primeiro, toda cooperativa ela é tributada, para nós aqui, na relação do PIS, 1% sobre a folha de pagamento. Então, assim, sobre a folha de pagamento, 1% ele vai pagar do PIS, vai recolher de PIS lá para a Receita Federal. Então, sobre a folha de pagamento, esse é o tributo que nós falamos assim, qualquer cooperativa que tenha funcionários, que tenha empregados, ele vai recolher, então, esse 1% sobre a folha de pagamento. Normal, tá? Fora o INSS, lá é uma outra coisa. Isso aqui é em relação ao PIS. Em relação ao PIS, nós temos, então, ele vai ser calculado sobre os atos não cooperativos, que nós chamamos assim, ele vai ser calculado a alíquota de 0,65, no caso da questão do, se você for olhar, 0,65 do PIS é a tributação pelo lucro presumido, tá? E você vai, então, pegar lá e calcular, fazer a base do PIS, pegar todas as receitas, deduzir lá as canceladas, todas aquelas as deduções que nós temos sobre a receita, e sobre o valor nós vamos calcular 0,65 sobre os atos não cooperativos. Tá? Todos aqueles serviços são prestados que não sejam para os cooperados, então ela vai pagar 0,65 em cima desses serviços aí. Tá? Então, o PIS, se for só serviço para os cooperados, ela paga 1% sobre a folha. Então, todas as cooperativas pagam 1% sobre a folha. E se tiver atos não cooperativos, ela vai pagar, então, a alíquota de 0,65 sobre essa base de cálculo, sobre os serviços não cooperados. Outro é a relação do COFINS. Antes, falamos assim, a questão dos atos das cooperativas, o COFINS, ele era não era, você não pagava COFINS. Então, eles vão recolher o COFINS, mas também sobre os atos não cooperados. Tá? Por que ele recolhe sobre os atos cooperados? Por quê? Porque sobre os atos cooperados, ele não tem, então ele não é uma prestação de serviço, não vai existir então, essa prestação de serviço. Então, se você está fazendo uma coisa para você mesmo, no caso do cooperado, a cooperativa faz para o cooperado. Então, é uma troca que existe, então essa troca não é uma atividade comercial. Agora, sobre os atos não cooperados, daí sim você vai recolher a questão da COFINS em todos os sentidos que nós vamos ter aqui. Então, as cooperativas elas vão recolher COFINS sobre a receita bruta, tá? E vocês vão entender a questão quando ele diz receita bruta, tá? A receita é a venda para os não cooperados. E você vai ver as exclusões e isenções ali, e todo dentro dessa questão, para você estar calculando, então, esta relação do COFINS também. Tá? O COFINS, ele é devido sobre os atos não cooperados. Então, PIS e COFINS, ele é devido sobre os atos não cooperados. A relação do COFINS, ele tem, então, basicamente, a questão de você só ter sobre os atos cooperados, e o PIS você tem sobre a folha de pagamento 1%, e além disso 0,65% sobre os atos não cooperados. Aqui um detalhezinho para nós vermos, então, só para nós entendermos aqui. O Cooperativo de Estudantes da Fácil ali teve as seguintes movimentações dos anos 2019, só para nós entendermos como nós vamos estar trabalhando. Prestação de serviços aos cooperados, 250 mil, gastos com os cooperados, 200 mil, e os gastos com o pessoal, 35 mil. Créditos com não cooperados, 10 mil. Gastos com não cooperados, 2 mil. Quais os tributos que nós vamos ter, ou incidentes, e o resultado da atividade que nós temos aqui? Tá? A relação da tributação,
o lucro presumido. Então, aqui, ó, para nós entendermos a tributação, vai a parte interessante para a gente. Olha o que acontece para nós vermos aqui. O PIS sobre a folha de pagamento é 1%. O PIS sobre os atos não cooperados, ou cooperativos ali, 0,65%. COFINS, lucro presumido, sobre os atos não cooperativos, 3%. Imposto de renda sobre os atos não cooperativos, 4,8%. Ali embaixo tem a demonstração. Por que é o 4,8%? Por quê? Porque se você for pegar aqui, ó, você vai pegar a base de cálculo é 32 e a alíquota é 15. Então lá, você vai pegar o tributo, você vai pegar 32% de base de cálculo e sobre esses 32%, você aplica 15%. No final ele dá 4,8%. Por quê? Porque é prestação de serviço. O lucro presumido, ele tem esse detalhe para você calcular. A contribuição social, 2,88%. Aqui embaixo, da mesma fórmula. Ó, você vai pegar o serviço vezes 32% e sobre esse resultado, 9%. É 2,88% ali, tá? A questão do tributo. E o ISS sobre os atos não cooperativos aqui, 5%. Então, esses aqui, basicamente, são os tributos que nós vamos calcular. Então, vamos dar uma olhadinha para nós vermos como é que nós vamos tributar essa sociedade cooperativa. Olha aqui. Então, assim, como é que nós vamos calcular, vamos estar tributando essa sociedade cooperativa? Então, basicamente, nós temos essa situação aqui, tá? Olha aqui. Basicamente, nós temos essa situação aqui. Então, para nós entendermos a primeira situação aqui, para nós calcularmos a relação de 1% sobre a nossa folha de pagamento, nós vamos, independente se ela for ato cooperativo ou não cooperativo, ele não vai interessar. Então, nós temos ali, ó, 35 mil vezes 1%. Tá? Então, esse daqui é o primeiro tributo que nós temos. Então, nesta relação, a primeira coisa que nós vamos estar calculando. Vamos lá, sobre o valor da folha de pagamento, nós vamos calcular o 1%. Então, aqui, ó, nós vamos ter R$350 de PIS sobre a folha de pagamento. Então, qualquer tipo de cooperativa vai pagar então, esse 1% sobre a folha aqui, sem problema nenhum. Na relação dos tributos diretos, nós temos que, para nós fazermos aqui, nós vamos pensar que, na relação de nós só vamos pagar o PIS sobre os atos não cooperativos. Então, aqui, ó, sobre os atos cooperativos, aqui, que é a prestação de serviço para os cooperados, então, sobre esse valor aqui, tá? Nós não vai incidir tributo algum. Nós vamos trabalhar, então, em cima do segundo valor, que é os atos não cooperados. Então, dentro desse aqui, que nós vamos estar verificando quais são os tributos que a cooperativa vai pagar. Então, aqui, sobre os atos não cooperados, nós temos ali 10 mil de créditos com não cooperados. Então, ali, para nós calcularmos 0,65, 10 mil vezes 0,65%. Então, ali, nós vamos pagar de PIS sobre os atos, aqui, R$65. Tá? 3% sobre os atos não cooperativos. Então, lá, 10 mil vezes 3%. Então, nós vamos pagar lá R$300 de COFINS. O imposto de renda, como é uma prestação de serviço, tá? Nesta relação aqui, nós vamos pagar
basicamente, a questão do 4,8. Aqui embaixo, aqui, ó. Só para fechar aqui, ele dá 4,8%. E aqui, 2,88%. Para nós entendermos o que nós temos aqui. Então, ali, a base de cálculo é a mesma, só sobre os atos não cooperativos. Imposto de renda, 4,8%. Então, nós vamos pagar R$ 480 sobre os atos não cooperativos. E contribuição social, também sobre os atos não cooperativos, 2,88%. Então, lá, R$ 288. Nesta relação. E a nossa questão, o imposto sobre os atos não cooperativos, ISS, 5%. Então, lá nós vamos ter 5% sobre os atos não cooperativos. Então, nós vamos ter lá R$ 500 de tributos. Então, esta relação é o que nós temos dos tributos pagos pela cooperativa. Então, sobre o valor, ó, a prestação de serviço, que foi 250 mil para os cooperados, tá? E 10 mil sobre os 260 mil, ela vai estar tributando nessa relação aqui, tá? PIS sobre a folha, 1%. O PIS sobre os atos não cooperados, 0,65%. COFINS sobre os atos não cooperados, 3%. Imposto de renda e contribuição sobre os atos não cooperados, 4,82,88%. E o ISS sobre os atos não cooperados também, 5%. Então, esses são os tributos que nós vamos recolher. E para nós, a hora que nós chegamos aqui, nós chegamos na questão dos tributos, nós vamos verificar assim, como que nós vamos fazer o demonstrativo? Quais são os tributos incidentes e o resultado da atividade, sendo que a mesma é tributada pelo lucro presumido, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos duas situações. Nós temos assim, então, os atos cooperativos, de um lado, e os atos não cooperativos do outro. E nós vamos ter, basicamente, duas demonstrações. Então, veja, nos atos cooperativos, aqui nós temos aqui, ó, prestação de serviço, nós chamamos de ingresso, 250 mil. Ingresso é a receita com os atos cooperativos. Então, assim, e dos atos não cooperativos, receitas, 10 mil. E assim nós vamos verificar que nós vamos ter aqui, ó, na relação dos ingressos, nós temos ali os gastos gastos com cooperados. R$ 200 mil. E os gastos com o pessoal. Esses são considerados também gastos. E daí nós temos a questão do nosso resultado, que nesse caso aqui são sobras. Então, lá, 200 menos 235 mil, nós temos 15 mil de sobras. Na questão dos nossos aqui, veja, nesse daqui, opa, 15 mil, deixa eu só colocar, só deixar uma coisinha aqui. Só deixa eu pegar esse valor aqui. Então, a única coisa que eu não considerei aqui, que a gente vai precisar considerar, é a relação que nós temos dos tributos aqui, tá? Então, assim, ó, aqui nós temos PIS sobre folha. Ali em cima, R$ 350. Então, não é 15 mil aqui.
14.650. Então, essa é a sobra que teve aqui. Na relação dos atos cooperativos, nós temos aqui impostos sobre vendas. Então, os impostos sobre vendas, somando todos eles ali. Deixa eu somar todos eles aqui. 165, mais o 300, mais o 480, mais o 288 e mais o 500, que é o ISS. Então, 1.633. E nós consideramos a relação aqui só para nós calcularmos, tá? Sem considerar, basicamente, a questão do imposto de renda e contribuição social lá para baixo. No lucro presumido, nós calculamos tudo sobre a receita, imposto sobre vendas. E daí nós temos, então, lá os gastos não cooperados. 2.000. A conexão está instável. O lucro R$6.367. Então, assim, a demonstração do resultado nós temos aqui. Nós tivemos uma sobra de 14.650 e um lucro de 6.367 para nós verificarmos aqui. Tá? Então, esta relação para nós vermos. Tá? Ó, gastos não cooperados. Deixa eu ver aqui. A relação dos gastos com não cooperados, assim, vamos dar uma olhadinha. Se eu, por exemplo, vou lá na cooperativa, eu não sou cooperado da cooperativa, tá? Não sou associado dela. E eu vou lá e compro uma mercadoria, só que a cooperativa ela tem que entregar isso para mim, tá? Então, assim, isso, agora foi lá. Então, assim, se eu for lá, eu não sendo cooperado, vou na cooperativa e compro alguma coisa, eu vou utilizar algum serviço, vou comprar alguma coisa da cooperativa e ela vai entregar isso para mim. Então, assim, o frete vai ser por conta dela. Esse gasto que ela tem com o não cooperado, tá? Isso vai considerar como despesa para ela, porque ela vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Se ela não cobrou de mim, essa despesa vai ser por conta dela. Então, assim, se qualquer coisa, qualquer ato que ela faça, que não, assim, para o não cooperado, que vai exigir um gasto, esse gasto vai ser por conta dela. Então, isso nós chamamos gastos não cooperados, tá? Tudo aquilo que for e que esse cooperado ele não vai estar pagando. Então, aquela pessoa que é sócio da cooperativa, que ele é associado da cooperativa, ele não vai poder pagar por um serviço que foi prestado por alguém que não faz parte da cooperativa. Então, só que a cooperativa assume esses gastos aqui. Tá? Então, esta relação é que nós temos dos atos ou dos gastos com não cooperados. Então, isso daqui é o que nós vamos estar verificando. A tributação da cooperativa, aqui está de uma forma mais simplificada, mas ela é basicamente essa sistemática. Tá? Então, essa sistemática que vai ser utilizada na questão das cooperativas. Então, a tributação das cooperativas, ela funciona dessa forma. E aqui, na hora que nós estamos trabalhando esta relação, nós temos duas DRE. Tá? Nós temos a demonstração do resultado, demonstração e sobras e perdas nos atos cooperativos. E demonstração de lucros e prejuízos. Nós temos, então, essas duas situações na questão cooperativa. Então, nós temos a demonstração do resultado das cooperativas, elas são, basicamente, elas têm duas demonstrações que elas vai precisar fazer. Então, lá vocês vão ver que todas as cooperativas que prestam serviço para
para não cooperados ou que vendem produtos para não cooperados, elas têm, então, essas duas demonstrações. Então, essas demonstrações, elas são obrigatórias.